Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br. Olá, Poquezinhas e Poquezonas. Esse episódio faz parte da Maratona Especial da Parada LGBT 2019 de São Paulo, que acontece no dia 23 de junho. Hoje o nosso episódio é dedicado à visibilidade e à resistência bissexual. Este é um episódio em homenagem a todas as vítimas de bifobia e à vida e história de Marielle Franco, mãe, negra e bissexual. A revista Super Interessante reuniu algumas informações sobre a relação da sociedade com a bissexualidade. Estudos levantados pelo American Institute of Bisexuality demonstram que pessoas que se identificam como heterossexuais têm mais atitudes negativas sobre bissexuais, principalmente homens bissexuais, do que quanto relacionado a gays e lésbicas. Ou seja, no geral, os héteros têm preconceitos contra pessoas bis. Dentro da comunidade LGBT, o apagamento é constante dessas pessoas. O Instituto de Pesquisas Bisexual Resource Center, de Boston, enumera alguns deles. Chamar bissexuais de aliados, excluindo de um ambiente que deveria integrá-los. Usar uma linguagem não inclusiva, como casamento gay ou casal lésbico, mesmo quando o bissexual compõe o casal. Rotular erroneamente um gay, lésbica ou heterossexuais, pessoas que se declaram como bi, ou determinar o sexo de uma pessoa considerando apenas o seu companheiro ou companheira. Em dados do Grupo Gay da Bahia, das 169 vítimas de homofobia de 2017, no Brasil, 6 se declaravam bissexuais. E agora a gente vai começar mais esse episódio aqui da Maratona da Parada LGBT de São Paulo. E, antes de tudo, a gente vai se apresentar, né? Como sempre, eu sou o Hilário. Eu sou o José. Eu sou o Caco, gente. Eu sou o Felipe. E este é o Pocket de Cultura. Não adianta, não vou fazer. Que horror. Vai ter sim. E a gente tá aqui com dois convidados maravilhosos que vão se apresentar agora. Por favor. Oi, gente, eu sou a Dudes. Eu sou publicitária, ilustradora. Já trabalhei com animação, já trabalhei com conteúdo, já trabalhei em vários lugares. Me entendo como bissexual. Eu sou bissexual desde sempre, me entendo bissexual faz uns 6 anos. E eu acho que é isso pra falar de mim. E é maravilhosa, né? Vamos combinar. Eu sou o Rodrigo, sou jornalista, trabalho com publicidade também, faço tudo. E eu me entendi faz uns 4 anos, não faz tanto tempo. Eu vivi como um hétero afeminado por muito tempo, assim, e até me entender, foi incrível, assim. Que Jura? conceito, eu já vi um né? texto seu. Eu já vi um texto seu. Eu já vi um texto seu no Facebook falando isso. Exatamente. Aproveitando para trazer essa pequena provocação, assim, o processo de entendimento de vocês, como foi? Na verdade, foi muito natural. Na minha família, a homossexualidade ela é muito naturalizada. Porque, desde pequena, assim, eu já cresci com um primo gay. E as pessoas da minha família, elas nunca se incomodaram com isso. Então, o gay, pra mim, sempre foi muito naturalizado. E aí, durante muito tempo, eu fiquei achando que só o homem podia namorar com outro homem. Então, eu tive que primeiro entender que isso era normal, ok? Depois, eu tive que entender que a mulher também podia namorar com uma mulher. E aí, depois, eu entendi que uma pessoa podia namorar com qualquer outra pessoa. Que tava tudo bem. E aí, eu digo que eu me entendi bi há uns 6 anos. Quando eu comecei a enxergar sentimentos como admiração e sei lá, menos como me espelhando nas mulheres. Menos e mais, girl crush. E mais como, tipo, talvez eu goste dessa mulher, tipo, real, sabe? E aí eu, por exemplo, fiz toda uma regressão, assim, sozinha. Vendo os sinais de tudo que já tinha acontecido. 500 Days of Dudes. Exatamente. Muito se avaliando sozinho. Exato. E aí, tipo, eu pensava assim, tipo... era por isso que eu achava aquele casal de Sailor Moon maravilhoso. Arrasou mesmo. Arrasou. Mas eu também... Melhores referências, Mas hein? eu também Adorei. tinha crushes em personagens meninos de animes. E eu ficava...
É óbvio. Eu tinha um crush no cara da Sakura. No Choran, sim. Ai, sim, demais. Não era o Choran, não. O Choran era um amigo, né? Eu tinha no irmão dela. Ah, o No- Toya. Isso, O Toya. É. Isso. Achei que você ia falar no Yukito. Yuki- Nossa, esse tá sendo o episódio mais otaku de todos. E os dois juntos, ele tem uma fanfic dos dois juntos, que é maravilhosa. Tem, é maravilhoso. Tudo perfeito. Enfim, aí foi isso. Mas, tipo, foi um caminho, assim, um caminho bem das pedras, assim. Porque eu cresci sabendo que homem com homem era normal. Aí eu tive que entender que mulher com mulher também era normal. E aí eu tive que entender que você podia ficar com qualquer pessoa, que tava tudo bem, assim. Esse foi o meu processo pessoal. E o seu amigo? Ai, meu, foi mais complexo, gente. Quem nunca, né? Seguinte, minha família não era nem um pouco aberta para essas coisas. Eu estudei em escola católica. Eu sofri muito bullying desde muito pequeno, muito mesmo. E, basicamente, cara, eu afastei os homens da minha vida por muito tempo, porque, tipo, eles me tratavam muito mal. Eu vivia no meio das meninas. E, basicamente, eu me apaixonava por elas, cara. Então, era isso. Tipo, e aí eu tinha várias coisas na minha cabeça que, as meninas vão gostar de mim porque eu não sou homem direito, essas coisas todas, por causa de bullying, essas coisas. Mas aí eu, tipo, eu dei meu primeiro beijo aos 17 anos. Foi numa menina. Aí depois eu namorei. Quase casei. Meu Deus. Teve várias essas coisas. Aí daí a gente terminou. Aí depois, um tempo depois, eu tava trabalhando, assim. E daí... eu dei de cara com um cara no elevador. Aí me apaixonei da mesma forma como eu já tinha apaixonado pelas outras meninas. Eu falei, gente, o que é isso? O que é isso? Que deu erro aqui? Deu erro. Vem agora, Tem senhor! alguma coisa Não errada. que eu me achasse muito normal. Eu sabia que era esquisito, entendeu? Mas assim, na minha cabeça não tinha. Tipo, era a minha cabeça, ou é uma coisa, ou é outra. Então, como eu sempre me apaixonei pelas meninas, então, tipo, nem pensei nisso. Não convivia, não tinha amigo homem nem nada. Tipo, enfim. E daí, eu fiquei lendo, assim. Aí fui pra balada. Catei uns 12 caras de uma vez. Já transei no Dark Room, já foi. Aí foi. Foi isso, gente. Pacote completo, né? Foi tipo foi uma isso. libertação, assim. Não, foi num carnaval, assim. Eu Descarrego. conversei com uma amiga minha, falei, mas tipo, eu já sei, já sou muito, era muito aberta, porque, tipo, já conheci muita gente esquisita no mundo já, entendeu? Então, quando aconteceu, eu fiquei uns meses pensando assim, eu nem fui pesquisar o que era bissexual, tava com vontade, falei, vou fazer. E daí... Corretíssimo. Aí depois eu falei, não, mas tipo, antes não era mentira, gente, então o que tá acontecendo? Aí eu fui ver, não, existem pessoas que gostam de várias coisas, então é isso, gente, então é isso. Eu não sei pra vocês, POCs, homens gays da mesa. Na minha, tipo, eu também passei muito por isso, assim, de não entender, tipo, que isso era verdade, que duas pessoas podem gostar de ambos os sexos não, os gêneros, etc. Não, de várias pessoas, né? Não só de homem e mulher, mas de todos os outros gêneros que existem aí. E era muito uma negação minha, tanto que eu meio que passava esse preconceito pra frente, assim. Eu, como adolescente e como... não é só adolescente, na faculdade ainda... eu ainda, tipo, tinha esse negócio de, tipo... bissexual não existe. Se decide, né? Tipo, né? Ou é um tipo, ou outro. Ou quando é homem... eu falava assim, não, é só um viado querendo passar por hétero. E quando é mulher, não, tá querendo só confete, tá só brincando. E é engraçado porque no meu processo de descoberta, eu comecei a me eu dizer bissexual. Acho que o Caco também, Sim, né? eu O também Hilário achava. também. Não, Você não não? falei não, nunca. É verdade. Olha a bifobia. Verdade. Não, mas enfim, nós três nos dizemos dissemos bissexuais quando a gente tava se descobrindo homossexual. E depois que as pessoas descobrem homossexuais, elas começam a ter preconceito com os bissexuais. É meio que um começo Nossa, pra eu falava válvula- isso horrores pra um monte de gente. É uma válvula de escape no começo. na Sim, real, né? total. É porque você tem a impressão de que você vai ser mais bem aceito dizendo que é Exato. bissexual. Porque Tipo assim, aí as pessoas falam assim, então por que você não fica com o gênero oposto ao invés de você ficar com... Isso, tipo assim, ele tem salvação ainda. Pra mim foi muito engraçado porque, assim, o meu processo foi muito parecido com o seu, Rodrigo. Eu também estudava em colégio particular, católico e tudo mais, e era sempre o lance de andar muito com as meninas e ser meio que afastado dos meninos, o mesmíssimo esquema. Só que eu já tinha iniciado já na escola a me envolver com meninos sexualmente. Então, pra mim, a negação era muito bizarra porque era, eu sei como eu gosto, mas eu ainda gosto de meninas e ainda me vejo romanticamente envolvido pelas meninas. E foi, durante um bom tempo, foi isso, assim, tipo, muito tempo mesmo.
até eu virar e falar, não, peraí, deixa eu dar uma reavaliada. Tanto que, assim, de início, eu nem me dizia inicialmente como um homem gay. Eu comecei a entender que eu era um homem gay, e isso talvez tenha até a ver também com o apagamento de bissexualidade, quando eu entendi que o espectro que eu tava muito maior pro lado masculino e muito mais em diversos pontos do que tava pro lado feminino. Como se fosse, sei lá, tipo, 98% a 2%. Esse lance do espectro é uma coisa que contribui, tipo, demais pra apagar a bissexualidade. Assim, eu tenho várias amigas que elas ficam assim, tipo, mas eu gosto de beijar meninas, mas eu só consigo me envolver sexualmente com meninos. E aí eu fico tipo, tá, mas talvez isso seja bissexualidade. Sim. Tipo, talvez você ainda esteja dentro do espectro. Eu sou bi e eu sou assexual. Então, eu não me envolver sexualmente com as pessoas não faz de mim menos birromântica. Sim. Então, assim, as pessoas, elas realmente não entendem, porque até as pessoas que têm mais mente aberta, elas ainda se enxergam... ainda tem uma binaridade, ainda é tipo gay, lésbica. Pronto, é isso. Aproveitando até o que você falou, acho que é bom também deixar claro para todo mundo que está ouvindo. Você falou sobre a sexualidade, né? E a questão do envolvimento romântico separado da questão do sexual. Explica um pouco, né? Porque deve ter gente que com certeza não sabe. Tá. Eu comecei a me enxergar como uma pessoa assexual quando eu não me via tendo relações sexuais com ninguém. E aí isso me fez pensar por muito tempo que eu talvez fosse lésbica. Então, tipo, eu não me vejo tendo relações sexuais com ninguém, então talvez eu realmente... O meu problema seja o pinto e não o sexo Sim. em si. E aí eu, enfim, me envolvi com mulheres e eu percebi que, na verdade, não era isso. E que eu estava gostando dos caras da mesma maneira, eu estava gostando das meninas da mesma maneira. Tipo, eu continuava sendo birromântica, enfim, de todos os outros gêneros, mas eu ainda ainda tinha esse bloqueio. Aí eu passei por um momento de tipo, tá, será que o problema então é com o meu corpo? Uhum. Aí eu fui entender isso. E aí, por um tempo foi, claro, porque eu sou uma mulher negra na sociedade. Então, o meu corpo sempre vai ser um problema para as pessoas e, consequentemente, isso vai ser passado para mim de alguma forma. Mas depois eu comecei a me envolver, tipo, por mais tempo com outras pessoas e eu continuava não sentindo vontade. Então, assim, o espectro ACE, ele é tão diverso quanto o espectro bi. Então, você pode ser uma pessoa assexual que simplesmente não tem nenhum tipo de relação sexual, ou você pode ser uma pessoa assexual que consegue sentir a vontade em determinados momentos. Então, quando você está há muito tempo com uma pessoa, quando você é muito, muito íntima de alguém, é muito difícil acontecer no primeiro encontro, por exemplo. Tipo, raramente vai acontecer. Então, o espectro ACE ele é tão diverso quanto o espectro bi. Você pode tanto não ter vontade nenhuma, quanto ter tipo, uma vontade rara que aparece, sei lá, uma vez a cada 60 anos. Seria meio que próximo do demissexual também, né? Então, o demissexual, na verdade, é quando você só consegue se sentir fisicamente atraído por alguém que você conhece, com quem você tem um laço emocional muito, muito grande. Então, os dois andam juntos, mas eles não são dependentes um do outro. Sim. E eu acho que isso que você falou, tipo, pessoas assexuadas e pessoas bissexuais. Assexuais. Pessoas assexuais e pessoas bissexuais, elas são totalmente apagadas num nível de, tipo... como se a escolha que elas estivessem fazendo não fosse uma escolha. Exato, Você, tipo, passa por coisa assim, você tá com medo de Exato, transar? Você não tem Isso é segurança. medo, Você não tem segurança com o seu corpo. Você precisa se amar. E tipo, não é isso, sabe? Eu me amo. Eu só não quero, sabe? E pra você, amigo? Então, eu queria falar um pouco nesse negócio de porcentagem, por exemplo. Boa. Umas coisas de uns tempos pra cá que eu faço, eu geralmente não fico falando, porque tem muito preconceito mesmo. Então, se for pegar em porcentagem, é muito mais fácil, do jeito que eu sou, pegar cara do que pegar mina. É muito mais fácil. Porque se eu não falar que eu não sou bissexual, eu passo por gay fácil. Agora, eu não passo por hétero, entendeu?
Então, se for ver a porcentagem, dá ter tipo uns 75 para 25, assim, porque, tipo, no carnaval é basicamente isso. Eu ia falar dos seus posts de basicamente- carnaval, não, porque é no carnaval basicamente você tava isso, falando cara. sobre isso. Porque toda vez que eu vou pegar uma mina, e tem uma pesquisa da Cosmo que ela fala que 70% das mulheres héteras não pegam caras bissexuais. Porque elas têm nojo de caras que transam com outros caras. E tem elas falam que Acontece não o sabem mesmo lidar. com lésbicas, né? Elas têm o mesmo preconceito de pegar meninas bis porque elas têm nojo de pinto. Elas falam que não sabem lidar essas coisas. Mas se eu falar pra um cara gay que eu sou bissexual, vai dar problema da mesma forma. Então, geralmente, eu não falo. Então é basicamente isso. Não tem um lance de, tipo, os caras gays, eles sexualizarem ao extremo homens bis? Porque, tipo, eu já ouvi muito gay falando, tipo, em grupo, essas coisas, tipo... um homem bi é quase um hétero. Então, tipo, meio que passa esse fetiche de estar transando quase com um hétero, o que é uma coisa... Meu Deus. Mano, bizarra de vocês terem Que existe uma tesão por cultura hétero, enorme porque disso. Deus me livre. São alguns padrões que você faz. Primeiro que você tem que ser um cara super macho, como se fosse hétero, entendeu? E eu nunca fui na minha vida. Tipo, mesmo quando eu me achava hétero, eu nunca fui. Minha ex trocava o pneu. Essa história é incrível. Ela era feminista e ela, tipo, a gente foi no shopping. Eu acho que foi no... Enfim, foi no shopping aqui. E aí o pneu furou. Ela colocou ali no estacionamento. Aí ela fazia questão absoluta de trocar o pneu. Eu falei, tá bom, então vai logo que eu quero comer, que eu tô com fome. Eu falava total assim, gente, é normal. Aí a galera começava a passar, sério, teve gente que falou, será que só quer pegadinha no Silvio Santos, gente? Sério, essas coisas são ridículas, assim. A gente tinha, tipo, ela falava que ela era o homem da relação e eu me achava hétero nessa época, gente. Então... Mas então, basicamente é isso. Eu não passo, tipo, eu não consigo passar por hétero. E com os gays, basicamente, eles querem que você. Eles acham que você é o estereótipo de hétero que cata a cara, entendeu? E eles falam que não. E tem uns caras que é super preconceituoso, falam, não, depois você vai ficar com uma mina depois no final, porque você tem medo de se assumir, entendeu? Mas não, cara, eu sou isso aqui, entendeu? Saca? Tipo. Que bizarro. Basicamente, não sei se você sente isso, quero até saber. Eu sinto que eu não pertenço a lugar nenhum. É basicamente isso, Nem dentro da comunidade, nem fora. Não pertenço a lugar nenhum. Nossa, é foda isso. Porque você fica muito no limbo. Sim. Tipo, Eu sigo o Rodrigo já há um tempo no Facebook, a gente é amigo há um tempo no Facebook, apesar de a gente nunca se falar, né? A gente se fala mais por posts, etc e tal. E ele sempre fala, você sempre fala sobre a questão da invisibilidade, como essa coisa, como é apagada, não se sentir parte de lugar que você nenhum. você de fato não é aceito em lugar nenhum. E são muito poucas pessoas que... Tem uma pesquisa que, tipo, acho que é da Pio, eu acho. 12% dos homens bissexuais são assumidos. E de mulher, acho que é tipo 20%. Assim. Então, 80% dos bissexuais não são assumidos. Então, ou falam que é hétero, ou falam que é lésbica e gays. E, tipo, isso entre gays e lésbicas é tipo quase 90%, entendeu? A quantidade de suicídios entre a gente é 5 vezes maior que entre héteros Nossa, e gays e jura? lésbicas. Sim. 5 vezes maior. Porque é uma confusão. Porque não aceita, ninguém entende, gigantesca. cara. E você acaba ficando muito no limbo, assim. E você passa a ter medo de tirar o lugar de fala de uma pessoa que é gay, sabe? E aí eu fico Não, eu me apago de propósito numa balada porque eu vou lá pra beber e pegar gente, não pra ficar discutindo sexualidade, entendeu? Sim, entendi. Não, você entende Não, isso? então, a gente entendo. tem que escolher as batalhas também, né? Tipo, eu quero dar um beijo no carnaval numa menina, eu tenho que ficar conversando, explicando pra ela. Mas eu beijei uma menina vestida com o molho da Pablo, gente. Isso aí é a maior coisa, mais errada e maravilhosa, quebrar todo o paradigma, gente. É maravilhoso isso. É incrível. Acho que essa vai ser a foto do episódio. Mentira, não vai ter É maravilhoso. Mas também tem isso. É tipo uma super provocação, porque você provoca tudo isso, né? Eu acho maravilhoso. Exatamente, Tipo, Total. na mesma balada, você pega um homem, você pega uma menina, e aí você pega, sei lá, um não binário, e as pessoas ficam, nossa, mas o que tá acontecendo? E eu, tipo, gente... Eu estou existindo. E aí, provavelmente, essa galera acha que vocês estão... Tipo, uma menina que já deve ter pego você, por exemplo, ela deve falar assim, pra alguma amiga, fiquei com um gay na balada. Basicamente foi isso. tipo Basicamente isso. foi isso. Né? Tipo, basicamente foi que isso. merda. E, por exemplo, o Rodrigo falou que ele sente um apagamento em relação à heterossexualidade. Não, heterossexualidade não. Ao fato dele ficar com mulheres. Ele sente um apagamento. E você sente um apagamento vindo, por exemplo, na hora de ficar com meninas ou com meninos? Existe algum tipo de apagamento desse lado? Então, pra mim é muito delicado falar sobre isso, porque eu sou demi, né? Então, como eu fico com pessoas que eu já tenho um laço emocional muito maior, normalmente essas pessoas já sabem e elas já me aceitam, porque elas já são do meu círculo de amizade. Tipo, o último cara com quem eu me relacionei por
3, 4 meses, ele sabia que eu era bi e isso não era uma conversa que acontecia, sabe? Porque ele já sabia que eu era bi desde antes, porque a gente já era amigo. Então é muito difícil, assim, para eu falar, mas, por exemplo, na internet, no Twitter, as pessoas super achavam que eu era hétero. Aí eu comecei a falar um pouco mais sobre a minha vivência bissexual. E aí as pessoas começaram a entender isso de um jeito melhor e não sentir assim. Mas eu acho que por eu não ficar com todas as pessoas, assim, tipo, não saio pra balada pra ficar com ninguém porque eu biologicamente não consigo, eu não sinto esse tipo de apagamento, né? Então, pra mim, é meio difícil de falar. É porque em relacionamentos também tem muito esse preconceito de, tipo, vou namorar um bi, é o dobro de ciúmes, o dobro de chances vai me de ser trocar traído, pelo de ser sexo, trocado, exatamente. Nossa, trocar é muita pelo loucura sexo dessa oposto. pessoa. Psicanalizem, Não, e pessoal. muita gente Não, mas tem pensa muita assim. gente, tipo, que pensa. 50%. Eu tenho 50% de chance de trair, e você tem 100%, sabe? É isso. Exato, porque você pode trair com qualquer pessoa. Nossa, que Olha, que até bizarro. que eu gostaria de ver tanta gente disponível assim pra mim. Exato, Olha. as pessoas falam assim, ai, você ser bissexual é porque você tem o dobro de chances. Tipo, Ah, tem isso também. não, gente. Você pode pegar o dobro de pessoas, olha que legal. Não é assim que funciona. Primeiro porque eu não quero. Que a gente falou no episódio da Gabi, lésbicas, no L, que a gente fala que quando uma pessoa sai do armário, tipo, lésbica, gay, bi, as pessoas acham que ela já tá no mercado pra qualquer coisa. Exato. E ela saiu daquilo que é pra sair pegando todo mundo. Tipo assim, não, lésbica, agora eu vou, tipo, chupachando todos os dias da Todos minha os vida. dias. Não é Ai, meu assim, né? Deus, Como se amo. heterossexual não fizesse isso e não fizesse pior, né? Desde que nasceu, Desde que né? nasceu, Agora eu tenho uma pergunta relacionada, tipo, ao descobrimento de vocês, assim. Tipo, porque existe muito esse negócio de, tipo, que muitas pessoas... Quando você falou que você tem medo de tirar o lugar de fala de uma pessoa gay ou lésbica, eu fiquei pensando quando a minha amiga Bi saiu do armário. E como, tipo... e ela já saiu mais tarde, ela já era minha melhor amiga, já me aceitava. Não aceitava, não, mas, tipo, já era um negócio, tipo, totalmente normal, assim. Não existia nenhum tipo de comentário homofóbico e tal. Só que daí ela não sabia que ela era bi e ela se descobriu bissexual, ou talvez ela já soubesse antes, eu não sei. O lance é o seguinte, tipo... Como que rola esse negócio de sair do armário e se descobrir... Muita gente se descobre, igual você, por exemplo, Rodrigo, que se descobriu, tipo, muito depois. Mas assim, eu já tinha me questionado várias mil vezes também, obviamente, né, gente? Eu sabia que era esquisito, gente. Mas Mas assim, existe tinha essa rolado. pressão das pessoas falando assim, tipo, você não sofreu igual uma pessoa gay, igual uma pessoa lésbica? Tipo, vocês não tiveram o momento na adolescência... Você, que provavelmente foi mais tarde, existe essa questão, tipo, você não sofreu o outing ou sair do armário igual uma pessoa gay ou lésbica, por exemplo. O que isso, tipo... O que isso atrapalha na sua luta, por exemplo? Porque as pessoas, elas não dão um peso necessário pras coisas, sabe? Quando eu falei no começo um hétero afeminado, pra mim, eu sofri muito bullying desde muito pequeno. Muito mesmo, assim, muito. A questão é que eu não entendia isso, na real. Tô falando sério mesmo, porque pra mim era uma coisa ou outra, entendeu? Mas quando chegou nos 17 anos, é sério, eu joguei todas as minhas roupas fora do armário. Eu falei, chega, ninguém mais vai bater nessa vida, cara. Eu falei, foda-se, eu sou diferente mesmo e eu vou assumir que eu sou diferente. Sacou? Então eu saí no armário como um cara esquisito. Basicamente, acho que foi a minha maior saída do armário. E mesmo assim, tá falando sério. E daí, mesmo assim, eu continuava querendo ficar com as meninas, entendeu? Eu não queria andar com cara, velho. Eu não gosto. Até hoje eu tenho certa dificuldade mesmo, assim. Tipo, eu nunca namorei com cara, acho que um dia vai acontecer, eu não sei. Mas assim, eu tenho muito mais dificuldade, porque eu não confio. Eu não confio, na real. Então, acho que. Quando eu saí do armário como bissexual, eu já tava fora de casa dos meus pais, essas coisas todas. Mas eu já tinha passado várias mil coisas, entendeu? Eu fui transar, eu tinha 23. Com minha ex, demorou, 6 meses pra gente conseguir transar, porque eu tinha um monte de coisa na cabeça. E ela tinha sido abusada sexualmente, teve várias questões, entendeu? Então, eu já tinha resolvido muita coisa já, entendeu? Então, pra mim, essa saída de armário como bissexual, eu contei pra uma amiga. E daí... E daí eu peguei uns caras, e depois já saí espalhando pra todo mundo. Foda-se, gente, não devo mais nada pra ninguém, saca? Pra mim foi tranquilo. Pra mim também foi tranquilo.
Mas tem muito isso também de você se assumir. Por exemplo, eu sempre tive muito contato com homossexuais. Enfim, quase todos os meus amigos caras são gays. Então tem muito de você, por exemplo, antes de eu sair do armário para mim mesma, eu meio que me questionei se não era a convivência, sabe? Por osmose, né? Tipo, será que eu não tô tentando me encaixar numa sigla porque essas pessoas estão? E aí depois eu percebi que eu estava me apagando tendo o pensamento que uma pessoa hétero teria. E eu falei assim, não, gente, pelo amor de Deus. Então, a minha saída do armário, ela foi assim... Foi basicamente um grande... Eu sempre soube, assim, por parte de quase todos os meus amigos. Maravilhoso. Foi tipo, ai, legal. Próximo. Então, que horas que a gente vai jantar, né? Eu tenho uma pergunta meio nesse rolê aí. Há uns 3 anos atrás, eu namorei um cara bi, né? E eu sou gay e tal. E eu sabia que ele era bi e tal. Era casado, tem filho, tem tudo, assim, tá. E aí a gente estava meio que namorando. Eu não sei se era bem um namoro ou se era um relacionamento aberto. Era uma coisa meio doida. E aí, no meio desse rolê, desse lance, ele virou para mim assim e disse: você não sabe o que é como é ser bi, porque você tem uma cabeça muito fechada. Então, eu acho que não dá pra gente ficar junto, porque eu preferi estar com outra pessoa bi e seria muito mais fácil para mim. Aí eu fiquei encucado com aquilo e fiquei pensando, será que é loucura dessa pessoa? É uma coisa comum? Que é mais fácil estar com uma pessoa que também seria bi para vocês? Ou seria, tipo, ou dá para ficar com outras pessoas que são, por exemplo, gays ou héteros? Enfim, o que Só vocês fazer acham? uma correçãozinha aqui. Você falou, não sei se era um namoro ou um relacionamento aberto. Relacionamento aberto é um namoro também. Não, eu sei. Não. porque É só um para as namoro pessoas não monogâmico. acharem. É porque, eu sei, aí é porque não era nem um relacionamento aberto, era uma loucura, entendeu? Sim, não. Era muito mais é uma só loucura. porque às vezes não deixar uma Beleza. interrogação na cabeça das POCs. Tá bom, ok. Se vocês puderem. Então, eu acho que vai muito da pessoa. O jeito como você vai... para vocês, enfim, você deve saber, você, Rodrigo, deve saber disso, que quando você se assume bi para uma pessoa que você, enfim, quer pegar, é porque você já confia nela. Exatamente. Porque você vai levar um fora, muito provavelmente, na maioria das pessoas. Exatamente, E se for uma pessoa... Você já faz um filtro, assim, de... Tipo, para essa pessoa, tudo bem, eu posso falar que eu sou bi, tá tudo bem. Então, é muito da pessoa, assim. Eu já fiquei com meninas que eram bis, eu já fiquei com meninas que eram lésbicas. E foi, assim, exatamente a mesma coisa. Claro que não houve um relacionamento duradouro, assim, a gente não ficou por muito mais tempo. Mas eu sinto que é isso, assim. Se eu já chego nesse ponto de ser clara com a pessoa sobre a minha sexualidade, é porque eu já confio nela. Saquei. Eu não sairia falando pra qualquer pessoa, assim. Aham. Não, eu já não tenho problema de falar. Se perguntar, é que ninguém pergunta, entendeu? Isso é uma coisa que, tipo, as pessoas já presumem já. Mas eu acho que é muito difícil. Não sei se você passa por... É muito difícil encontrar pessoas bissexuais. Tô falando sério mesmo, fora da internet. Eu tenho muitas amigas bissexuais, muitas, assim. Sério mesmo? Não, eu acho que é muito fora da curva. É total então, fora da curva. não é meu caso. Eu tenho dois grupos. Eu tenho um grupo de amigos héteros e eu tenho um grupo de amigos gays. Bem Hannah Montana. vivendo os basicamente dois isso. mundos. Best of both. Então, mas eu acho... Então é tipo... E todo mundo, todo mundo fez pressão, Você é bem entendeu? ativista, né? Você é bem ativista nas redes sociais, pelo menos, né? Você fala sempre. Então é tipo, todo mundo me questiona. O meu melhor amigo, um dos meus melhores amigos, e até hoje ele me enche o saco por causa disso. E quanto a isso, dentro da comunidade, já aproveitando, vocês já sofreram essa intolerância da própria comunidade quanto à bissexualidade? Cara, qualquer protesto... Vou falar antes, tá? Qualquer protesto que você vai LGBT, ninguém fala em bissexual. Isso é pra começar. E todos os carros da parada... Uns 2 anos atrás, a gente fez um protesto com um grupo de bissexuais dentro da parada para ter algum bloco, qualquer coisa de bissexuais ali, que não fosse, tipo, tem o carro de gays e bissexuais homens, e lésbicas e bissexuais mulheres. Mas bissexuais não se importam com gênero.
Então não faz o menor sentido você colocar as coisas binárias, assim, saca? Porque o que eu enxergo mais a bissexualidade, que eu acho mais incrível, e pra mim liberou muito minha vida, minha mente, assim, você joga o gênero no lixo, entendeu? Vocês que são muito monossexuais, vocês se preocupam, porque aquele cara é lindo, mas a outra não tem o quê, entendeu? Mas a gente é outra coisa, entendeu? Não é você se interessar porque você vai ver uma pessoa legal, entendeu? Independente do que ela tem ali no meio das pernas, entendeu? Tipo, realmente foda-se, assim, de verdade. O gênero é jogado no lixo, exatamente. Mas eu não frequento muito a militância LGBT, digamos assim. Porque eu já sou invisibilizada dentro do movimento negro, por exemplo. Porque eu sou uma negra de pele clara. Então, para mim já é um outro nível, assim. Então, foi uma questão de, tipo, eu cansei de ser invisibilizada, então eu vou falar com quem quer falar comigo. Então, hoje em dia, eu sou muito mais ativista para as causas ASSI, né, dos assexuais, porque eu recebo muita DM de meninas falando assim, eu nunca gostei disso e eu sempre achei que eu era esquisita. Então, tipo, eu foco nessas pessoas. Então, assim, eu me vejo invisibilizada dentro do movimento e, assim, eu totalmente fazendo minha culpa, eu não faço nada. Porque eu, obviamente, já estou exausta, assim. É isso que eu penso. Tipo, nossa, eu tô muito cansada de gritar. Porque deve ser uma sensação meio bosta, né? Porque, tipo, tanto como você falou no movimento negro e aí no movimento LGBT, que isso tem muito. Tipo, é a sensação de que você tá quase lá, só que você não tá lá, né? Exatamente. Que as pessoas, exatamente, a sensação é essa, no olhar delas, né? Tipo, que você é quase negra, que você é quase lésbica, quase hétero, né? Você nunca é, né? Exatamente. Então é basicamente isso. Tipo, eu nunca me senti, eu nunca tive esse tipo de coisa, porque eu nunca entrei muito. Então, eu como eu acho que não pertenço a lugar nenhum, quando eu vou... Obviamente que eu tô mais próximo das pautas LGBTs do que dos héteros, né, gente? Porque, não, mas assim... Por favor, isso com certeza. Mas assim... A gente ainda vai fazer um episódio com hétero, Né? mas aí não vai... Mas toda vez que eu vou num negócio LGBT, eu vou com a bandeira bissexual amarrada. Sim, porque eu me eu sinto sei. provocando. Tô falando sério mesmo. Eu tô provocando as bichas. Que ela Basicamente existe, isso. com Não certeza não tem é muita isso gente mesmo, acha que entendeu? nem tem bandeira. Eu brigo, tipo, da comunidade pra fora, eu sou muito, tipo, comprar a comunidade inteira, entendeu? A comunidade pra dentro, eu bato boca com os gays no jeito que não sei, entendeu? Ai, tipo, mas grande. mas é assim, Cas Mas gay tem é que ser isso, assim cara. mesmo, senão É as isso, bichas- gente. senão as gay brancas tomam conta de Ah, tudo, sim, né? É exato. foda. As padrãozinho da... Eu não vou falar o nome da boate. Mas vocês Daquele sabem qual. lugar lá. Elas tomam conta de tudo. Pergunta, dentro desse questionamento todo, né, sobre a bissexualidade, entendendo um pouco mais sobre a vivência de vocês, passou pela cabeça em algum momento se entender como pan também? Entendendo que pan englobaria, né, a diversidade como um todo, no sentido de ausência do gênero, de não importar com gênero? Então, eu tenho um problema com isso, na verdade. Polêmica. Porque eu me assumir como pan, na verdade, seria apagar a bissexualidade. Então, eu já considero a bissexualidade como... A minha bissexualidade como quem não se importa com gênero, de verdade. Então, eu acho que... Eu vou ser um pouco polêmica agora, mas eu sinto muito, assim, que as pessoas começarem a falar que são pans, é como se você totalmente apagasse o bissexual e dissesse, inclusive, que ele é muito binário. O que não é verdade. Porque eu me relacionaria com qualquer tipo de gênero, tipo, e qualquer tipo de não gênero também. Sim. Eu enxergo assim, eu não sei se você também enxerga É polêmico. assim. Acho que cada pessoa... É polêmico. Cada pessoa, acho que ela tem que se identificar como ela achar melhor. Como ela se sente confortável. O que eu me sinto desconfortável é que eu acho que a bandeira trans é uma bandeira muito da comunidade trans também. Né? Acho que tem uma coisa assim, eu me dizer pan, eu tô querendo puxar uma coisa que não é minha, porque eu não sou trans.
Entendeu? Eu não tinha pensado por esse Não, eu lado. tô falando sério mesmo. Se eu fosse trans, entendeu? Pra mim, talvez fizesse mais sentido. Fizesse mais sentido, entendeu? Porque pra mim, bissexualidade é mais de um gênero. Basicamente isso, entendeu? Então, tipo, Sim. não é... Saca? Eu preciso falar que eu pego todos, sei lá, os 80 gêneros que existem. Não tem, você Não tem entendeu? porquê, sabe? Eu simplesmente vou lá Sabe? e beijo se Sim, eu tiver não. com Até porque eu não vontade. peguei os 80 gêneros pra saber também, entendeu? Então, não E sei. teve uma época que o pansexual, ele acabou meio que tomando, tipo, uma proporção muito alta. Até as pessoas meio que esqueceram da bissexualidade, né? Então, Rolou isso, né? eu fico meio confusa, assim. Por exemplo, Eu sou completamente confuso, porque eu entrei na minha faculdade entrando dizendo que eu era pansexual. Aí todo mundo, nossa, o que é isso? Aí eu inventava, né? Eu Ai, inventava. Berro. Não, loucura. Teve tantas informações sobre pansexualidade que muita gente começou a falar, e era muito conhecido na época, que pansexual era, tipo, se envolvia até com animal. até com árvore. Não, Até mas com assim, árvore. E eu fico... Mas assim, Com árvore tudo bem. Vai lá, beija uma árvore. Mas é Agora, um porque- animal, não. Aí já é crime. No caso, porque não é as pessoas pansexualidade, ignoram. é crime. É porque as pessoas ignoram que existem mais de 2 gêneros. Não, então. mas é que é tipo, como a piada e a zoeira com gênero, com as diversas formas de gênero e não gênero, elas tomam proporções gigantescas a ponto de gente falar baboseira dessa, sabe? Tipo, quando a Miley Cyrus se anunciou como pansexual, as pessoas falavam que ela tava pegando os animaizinhos dela. Mas assim, uma coisa que eu acho importante, só pra... Eu respeito muito quem se diz como pan, isso é importante, que é um... Sim, é Mas, importante. no fundo, o que a gente tá falando, de todos os nossos, Sim, são sim. rótulos, entendeu? Sim, Ninguém aqui é um rótulo. E eu acho que ninguém aqui deve se prender, entendeu? Saca? Qualquer um de vocês falam que vocês são gays, mas qualquer um de vocês tiver vontade de pegar uma menina, Exato. vocês vão pegar. Sim. E não tem problema. Não você tem entende? problema, No fim, a gente não é o rótulo, entendeu? O rótulo a gente usa pra explicar, porque as pessoas querem saber de você facilmente, tipo, na hora quem você é, mas você não é o rótulo. entendeu? Na verdade, eu acho muito importante isso de rótulo, na verdade, porque já me perguntaram isso no Twitter. Tipo, por que você fica falando tanto que você é uma mulher bissexual? Por que você fala tanto sobre a sexualidade? E aí eu penso na minha irmã, por exemplo, que tem 17 anos e ela tá começando a vida dela agora, eu imagino. Bom, se ela já tiver começado, bom pra ela. Que às vezes as pessoas que estão se descobrindo, elas precisam desse rótulo. Sim. Então elas precisam que a gente se E o rotule. rótulo também é político pra brigar por direitos também, né? Sim, Ele é político. Então, por exemplo, uma pessoa que está se entendendo como assexual, como bissexual, ela precisa de outra pessoa se dizendo isso para que ela não se sinta sozinha. Então, primeiro eu preciso fazer esse serviço de pegar na mão de uma menina que tá com esse sentimento conflitante e falar assim, tá tudo bem, você é só bissexual. Sim. É importante a pessoa saber que tem várias orientações. Exatamente. Você não Mostrar- está confuso. Exato, Você não está você- confusa. Não é uma fase. Você pode seguir por todos esses caminhos. Sim. Qual que você se identifica mais? Mostrar que tem, tipo, uma coisa além do casamento, de ter filho. Casamento heteronormativo, ter filho, comprar carro, casa e morrer, né? Tipo, basicamente Exato. mostrar que existe luz fora do que foi imposto pelo Só que nós cristianismo. somos 7 bilhões de pessoas nesse mundo, então são 7 bilhões de possibilidades, porque são 7 Exato. bilhões de pessoas Exato. únicas, né? Então Sim. tipo... Mas isso que Sim, você falou é muito importante mesmo. Né? Assim, tipo, esse contraponto é bom porque é bom ter o rótulo, é muito bom ter o rótulo pelos casos políticos e tal, e pela orientação, Representatividade também. representatividade. Representatividade. Só que também é bom entender que a gente é muito versátil, a gente vai mudar muito até o final da nossa vida. Então, tipo, e que bom, não né? se prender a isso, tipo, essa é a minha única verdade e eu vou renegar qualquer outro tipo de sentimento que eu tiver aqui dentro, porque isso é uma coisa também que é imposta pra heterossexual, a gente só tá repetindo. Tipo, gays que não se... que começam a falar mal sobre relacionamento aberto, por exemplo, que teve muito sobre a discussão no Twitter esses dias. Tipo, é entender que existem várias formas de várias coisas e que nada é, tipo, aquele quadradinho heteronormativo que a gente conheceu a nossa vida inteira, sabe? Sim, com certeza. Porque senão a gente só repete uma fórmula que
claramente é falida. Não. A gente já viu que é falida. Senão você pega... Às vezes eu fico discutindo. Se você pegar a comunidade gay, por exemplo, você vai pegar os estereótipos. O estereótipo é um machão, que aí pega um cara afeminado. Sim. E que basicamente aí tem um ativo e um passivo. É sempre tudo muito rótulo, entendeu? E aí basicamente se você for olhar isso aí, o que é isso aí? É você representar os héteros, tipo, com dois nomes. né? Tipo, quem é o Basicamente homem e isso, quem é a mulher é da relação. isso. E Sim, acho que- total. Eu acho que as coisas são mais, A gente fala muito aqui também sobre vários episódios, a gente já falou sobre heterossexualidade compulsória, né? Que é imposta, inclusive nos relacionamentos LGBTs também, que as pessoas reproduzem a heteronormatividade e a heterossexualidade, né? Seja nos relacionamentos interpessoais, seja nos relacionamentos amorosos, seja nos relacionamentos sexuais. Então, a gente tem que vigiar muito isso pra gente não ficar repetindo um padrão que, na verdade, a gente não cabe nesse padrão. E também não ficar se martirizando por não caber nesse padrão, né? Porque o e padrão não- da heterossexualidade, ele não compreende a maioria das pessoas LGBTs do Brasil. A maioria esmagadora, entendeu? Assim, né? E não ficar se culpando também por caber Sim. nesse padrão. Tipo, se Total. você é uma mulher bissexual e você quer ser uma dona de casa, você quer casar, ter 85 filhos, pelo amor de Deus, faça isso. Tá tudo bem. Se é o que você Exato. quer, pelo amor de Deus, siga o seu coraçãozinho. Ah. Eu tenho uma pergunta que envolve isso. Existe muito a ideia de que muitas pessoas acreditam que todo mundo é bi. É até uma vertente da filosofia. Bia até que se prove o contrário. Teve uma pesquisa, inclusive, recente de Londres, que falava exatamente isso, que em linhas gerais as pessoas são bis, mas é a questão do espectro que entra novamente, e que nem todo mundo tem o real contato com a própria bissexualidade, justamente por não ter o processo de descobrimento nesse sentido, mas Sim. que fala que as pessoas são... Nos Estados Unidos tem uma pesquisa também que fala que na nova geração a galera tá muito mais solta e a minoria já se fala como hétero já hoje. Sim. E a É minoria verdade. como gay Glória. também. Não mas assim... Gays, we did É it. a ditadura gaysista feminagem. Finalmente! A gente conseguiu, cara. Ditadura bizista. A gente conseguiu, Mas, finalmente. mas e aí, tipo, vocês acreditam nisso? Porque eu comecei a ter essa teoria, a acreditar muito nessa teoria, quando eu vi uma música do RuPaul, que é Born Naked, e ele fala, tipo, nós We todos are born nascemos... naked and the rest is drag. A gente nasceu pelado, o resto é drag. Então, tipo, o que eu imagino sobre isso é, tipo, a gente nasceu... E tudo que a gente tem até hoje é pura construção. Então, assim, eu queria entender queria ver um experimento orgânico. Isso seria muito errado, porque você teria que prender um bebê, por exemplo, e esperar ele crescer. Mas eu queria ver, tipo, isolar uma pessoa, sabe? Tipo, e ver como que a sexualidade Truman, dela... né? Gente, O show de olha, Truman. É tipo um show de isso. Truman, isso. É isolar uma pessoa pra um experimento e aí ver o que ela ia se tornar ali sem nenhum tipo de influência. Nossa, ela ia ser um psycho killer, né? Não, Aí depois não. ele sai pra... Não, muito pelo inclusive, contrário, fora dessa sociedade que ela não seria um psycho Tem, killer. inclusive, era um documentário que eu tinha visto sobre uma família que a mãe criava os filhos sem gênero, né? Então, assim, vinham com o gênero nascido, mas a questão do gênero não era uma questão imposta dentro da família. E isso também era atrelado à sexualidade. Eu acho realmente que essa talvez seja a melhor tendência para se criar uma criança, no sentido de dar a liberdade dela escolher o que ela quiser escolher no momento que ela se sentir à vontade. Eu, assim, Pelo pensando amor de Deus, nisso... eu não queria aprender bebê, não, tá? É brincadeira. Não é nenhum cativeiro, gente, pelo amor de Foi Deus. só uma brincadeira, foi Projeto, só mano. uma provocação aí. Mas eu acho que é realmente um ponto de vista muito interessante se a gente parar pra pensar que socialmente as pessoas estão sempre sendo impactadas por aquilo que é imposto para elas o dia inteiro, sabe? E talvez o não questionamento sobre sexualidade venha justamente disso. É porque o sentimento é que a gente tá fadado a só repetir coisas, sabe? Tipo, Sim. eu e o José, a gente tá no relacionamento, aberto, mas vira e mexe a gente fica falando de casar. E, tipo, tudo bem casar, sabe? Tudo bem, não é o problema, não é casar. O problema é, tipo... Mas isso não é só repetir? Será que isso não ficou preso tanto na nossa cabeça que, tipo... A sensação é que precisa fazer isso, é que precisa comprar tal coisa. E aí a gente vai diluindo isso pra outros lugares. Então, tipo, é uma discussão muito longa. Eu acho complicado falar que todo mundo é bissexual. Eu vejo gays e lésbicas como opressores na comunidade. Mas se eu disser isso,
eu deslegitimo eles, entendeu? Sim, Basicamente falar é. vocês não existem e é uma coisa errada. Eu acho assim... É isso que eles fazem com a gente, Não, tô falando inclusive. sério mesmo. Isso já foi provado. A ciência moeda tem oposta. estudos disso, que existem... As pessoas nascem com a sexualidade delas, entendeu? Eu acredito que sim, existam pessoas monossexuais. Pode não ser a maioria, o que é uma teoria possível, eu acho. Mas assim, você falar, não, você só não gosta do gênero tipo, oposto, ou sei lá, ou do mesmo, só porque você não foi treinado, você legitima toda a violência que existe no mundo, assim, entendeu? Exato, é. Eu acho que gênero é uma coisa... Aí você fala muito melhor que eu. Mas enfim, gênero é uma coisa que a gente é treinado, eu acho. Então, tipo, você criar sem gênero é basicamente você não dizer azul é pra menino e rosa é pra menina. É basicamente isso, É né? basicamente isso, que foi o que aconteceu comigo, na verdade. Porque eu fui basicamente criada sem gênero porque os meus pais começaram, tipo, que eles não quiseram saber o meu gênero, tipo. Então, as minhas coisas eram, tipo, sei lá, roxas, verdes. Não teve chá de revelação? Amiga. Essa Infelizmente. moda brega. Infelizmente não teve, Ai, mas. felizmente, né? Gente, eu acho tudo as coisas bregas, sério. Não, eu também. Eu acho tudo. Eu acho só a problemática de revelação do Ah, gênero. sim, Mas é. assim, Essa semana aquelas drag que sai de dentro de uma bexiga gigantesca com rosa ou com azul, é maravilhoso isso. Eu vi um vídeo muito maravilhoso essa semana do cara lá. Muito maravilhoso não, porque era horrível o vídeo, mas eu ri muito da cara do cara, né? Porque era um chá de revelação e aí deu azul, né, no bolo, no dentro do bolo. Aí o cara foi lá e destruiu o bolo todo, destruiu a festa porque deu menino e ele queria que fosse um menino. Não sei o quê! Mano. Aí eu fiquei pensando na minha intimidade, assim, do âmago do meu ser. Ai, queria tanto que fosse uma louca, sabe? Né? Mas aí, bizarro. Queria né? muito que fosse uma criança viada. Exatamente, depois de uma coisa dessa, de um vexame. Eu não desse. queria, não, que ia sofrer não na mão vamos- desse pai. A gente tem que parar de ficar desejando filho Não, filho claro. gay, filho lésbica Depois eu ou bi, ou reprimi trans. esse meu pensamento. Eu tô contando aqui porque Não, foi um sim. pensamento horrível. É que não, dá vontade como, tipo... Sim. É errado pensar em revenge, mas, Sim, tipo... exatamente. Mas a gente tem que não desejar, porque esse povo que faz essa galera sofrer. Então, Exatamente. deixa os héteros ir lá pra essas cotas. E aproveitando o gancho, né, de coisas que a gente ouve, que a gente é impactado, quais são as frases ou falas que vocês mais odeiam quando falam de bissexuais? Essa é para as POCs prestarem atenção, hein? Falando- Pra mim, a pior de todas é falar que eu tenho medo de sair do armário, gente. Porque eu fico apanhando dos dois lados. Pra mim, seria mais fácil escolher, minha gente. Vamos lá, né? Porque, Então, tipo, seria exato, tão mais simples, seria gente. muito mais fácil Não é, se eu seria- escolhesse. Não é? Pelo menos em algum lugar eu ia parar, né, gente? Mas enfim, Eu acho que essas basicamente pessoas isso, têm que sair gente. do armário do preconceito, né? Gente, A gente isso pra perguntou mim é o que isso. mais Olha, irrita. eu vou te dizer que viado é uma raça difícil, né? Porque assim, passa o tempo inteiro sofrendo com esse negócio de sair do armário. Aí sai do armário, começa a ficar puxando todo mundo, querendo puxar todo mundo pra fora do armário, como se as pessoas não tivessem o seu próprio tempo. Aí chega uma pessoa bissexual e fala isso. Ah, tá com medo de sair do armário? Viado, você não consegue lembrar do seu passado? Gente, quem Consegue. quer ficar discutindo sexualidade numa Exato. balada, você quer dar uns beijos, gente. Quem quer deixar ficar meia hora, gente? Eu não falo mais. Falando sério, não falo mais, Passa o gente. tempo inteiro não, quero dar uns ouvindo beijos. que escolheu ser gay, aí vai falar um negócio desse pra uma pessoa bissexual. Aí, Exato, tipo, porra. Mas eu acho que o que mais me incomoda, na verdade, não é nem o que falam, é o que não falam. É tipo, quando você vai... você tá num lugar que é LGBT friendly, pra ser bem Luciana Gimenez. Mas o Caco também é de Boston, Eu né? sou alfabetizado em inglês. Somos alfabetizadas em inglês. E você tá num ambiente, tipo, LGBT friendly, e aí as pessoas vão falar assim, não, porque aí quando você é LGBT, né, tipo, gay, lésbica, trans... E continua o assunto. O B é de Beyoncé. Britney Spears. Eu fico, meu Deus, o B é de Brooklyn Nine-Nine, né? Sabe, eu fico mais incomodada com isso do que com Eu acho coisas que eles me pensam que o B falam. é o do lésbica. Fala assim, não, é G, aí é LB de lésbica. Aí T é trans. Eu odeio também quando eu tô ficando com uma pessoa ou eu tô conversando com alguém sobre bissexualidade. A pessoa fala assim, porque eu tenho medo de ficar com você e você me trocar por um cara. De eu ficar com você Nossa, e isso é um você me trocar saco. por uma menina. Tipo, eu entendo que isso seja muito difícil para as pessoas. Eu já fui essa pessoa, tá? Tô aqui me resignando aqui. Perdão a todos. Tipo, eu entendo que isso seja um problema.
Assim como eu entendo que, sei lá, eventualmente pode ter um problema para uma pessoa, para uma menina que foi, enfim, abusada, se relacionar com uma mulher trans que não trocou, não fez a cirurgia. Eu entendo que isso pode ser um problema para a pessoa, mas assim, isso também me ofende, sabe? Isso também dá a entender de que eu vou ficar com você, tipo, eu estou ficando com um cara, eu vou ficar com ele um tempão. E aí, obrigatoriamente, eu vou sair daquele relacionamento e ficar com uma menina. Sim. E o contrário também. Tipo, você vai me trocar por macho. Sabe o que eu disse nessa hora? O mundo tem 7 bilhões, ok. Tem 3,5 bilhões a mais do que fosse uma pessoa que ficasse com gênero só, entendeu? Qual que é a diferença entre 3,5 bilhões e 7 bilhões, minha gente? Tipo, Deus fez Adão e Eva pra ficar com os dois. Foi Não basicamente é. Não, isso. o problema, acho que o problema aí é a insegurança da pessoa. Não tem nada com isso, gente. Era Desculpa. até o que eu ia comentar. Não, em qualquer relacionamento, Sim, se a pessoa é lógico. muito ciumenta, é porque ela não tem segurança, cara. Sim. Era Não até o que é? eu ia comentar, como isso vem muito da noção de posse que as pessoas têm sobre o corpo do outro. Exato, De achar que é. se você trocar, tipo, como se eu não era bom o suficiente e fulana me trocou por outra pessoa. Do tipo, talvez seu relacionamento não fosse bom o bastante, a pessoa optou por um relacionamento mais saudável, Ou por então, exemplo. talvez você tenha uma insegurança, você tem que tratar em terapia. Tipo, eu sou uma pessoa muito insegura. Então, eu sempre tenho isso de, tipo, de ficar pensando que eu não sou boa o suficiente, que as outras pessoas vão me trocar. Mas, assim, isso eu trato comigo mesma, sabe? Isso não é uma coisa que eu expando pra pessoa que eu tô ficando. Sim. Tipo, ela não precisa disso na cabeça dela, sabe? Então, tem que ser uma troca aí mais Até porque saudável. a traição, se ela tiver que acontecer, ela vai acontecer. Tanto com Exatamente, namorados e é. namoradas bissexuais, tanto com relacionamentos Independentemente. abertos, fechados, exato. poligâmicos, independentes. Não, tipo, nada. Podia ter uma pessoa só disponível no mundo pra essa pessoa que, se ela quisesse trair, ela ia trair com você. Sim. Exato. Porque são outros fatores que. Não é a disposição de pessoas, não é o número de pessoas, não é o gênero da pessoa. É a sua vontade, querida. Assim, é o seu ó, órgão sexual, é a sua cabeça. Não é propaganda, eu sou escorpiano. Escorpiano não trai, de verdade. Mas sempre eu fui o traído. Estou falando sério mesmo. Sempre eu fui o traído. Todas as vezes, entendeu? Então, tipo, não faz sentido. Eu sempre falo, gente, eu nunca traí porque, tipo, eu não namoro nunca. Só tenho que namorar o que eu quero mesmo, entendeu? Exato, Porque eu é. adoro minha liberdade, na real. Então, que eu quero namorar porque eu tô gostando de fato mesmo. Eu, tipo, nunca traí ninguém. Eu sempre fui traído, sempre por pessoas monossexuais. É isso. A gente vai implantar aqui a monofobia. Igual a heterofobia. Eu a achei tudo. monofobia. Não, então, o que eu ia falar é que tudo, como sempre, remonta pro machismo, né? Ai, amo. Porque tem essa coisa de, tipo, que a maioria das pessoas talvez sejam bissexuais. E eu acho que mulher tem, talvez, mais abertura pra se assumir bissexual do que homem. Porque mulher tem mais, digamos assim, ela experimenta mais do que homens experimentam. Eu acho que é mais fetiche, não é? Se permitem, né? Eu acho que com a mulher é mais fetiche, porque o cara já imagina já que ele vai levar outra mina pra cama, não é isso? Não, o que ele tá querendo Ele dizer é o aceita contrário. mais. Não, que as mulheres, elas tipo, têm mais facilidade de se assumir bissexuais, tipo, bissexuais. Então, mas você acha que pra mulher é mais fácil, os caras aceitam mais porque eles já imaginam que, tipo, vai levar mais uma pra cama com ele, então os caras já ficam mais fetiche com essas coisas, né? É como se você não achasse ruim o Ah, fato de poder levar mais uma. É porque na minha cidade, por exemplo, as pessoas que eram abertamente gays, a maioria saía só com cara casado. Ou seja, caras que provavelmente são bissexuais, Sim. mas nunca vão falar que são bissexuais. E só sai com gay, sabe? E tem a vida padrão, heteronormativa e tá tudo bem, entendeu? Sim. Que a pessoa não, tipo, se abre pra sexualidade e aceita quem ela é real. É muito mais fácil, entre muitas aspas, assim, você se entender bissexual, sabe? Tipo, claro que não é bom trair, no caso. Então, vamos deixar isso bem claro. Mas teria muito menos confusão se as pessoas tivessem muito mais facilidade de aceitar a bissexualidade. Isso entra muito naquilo que eu comentei um pouco antes, no começo, de eu ter amigas que falam que beijam meninas, mas se recusam a cogitar serem bissexuais. É tipo, tudo bem você se questionar, sabe? Tudo bem você só gostar de beijar também. Mas assim, se você quiser se questionar, tudo bem, vamos conversar, sabe? Tá tudo bem. Para você ser bissexual, você não precisa, tipo, um belo dia você vira a chavinha e aí você se descobre bissexual, aí você transa com um cara, aí você transa com uma mina, aí você transa com um não binário, Tipo, não é assim que funciona.
Eu só fui ficar com... Eu fui ficar com a primeira menina, depois que eu tinha me entendido bissexual, tipo... Tinha passado uns 2 anos já. E eu já tava, tipo... Bom, é isso, né? Eu me assumi bissexual pra mim mesma. Eu só fui ficar com a primeira menina depois de 2 anos. Sem a necessidade de correr com o processo pra entender. Exato, isso. eu não precisava beijar uma menina naquele momento pra validar o que eu estava pensando. Sim. Eu precisei, gente. Amigo, se você precisou, tá tudo bem. Não, eu acho que O importante é que você se entendeu. é muito um processo muito pessoal de cada um. É muito depende pessoal, depende muito exato. da sua bagagem, depende muito da sua criação, Mas sabe de o que como é? a sua família Às- lida. Às vezes, a pessoa... É que você, a Dudes, não teve um processo de descoberta tão dolorido, né? Não, Então, total. Eu fui porque, muito fora da curva. por exemplo- Privilegiada sim, tá, menina? Se eu descobrir Eu que eu sou mereci. bissexual, foi porque eu mereci. Porque, por exemplo, eu tive um processo de descoberta muito confuso e muito dolorido de uma tortura a mim mesmo. Então, quando eu definitivamente me assumi homossexual, eu precisava ficar com um cara, porque aquilo ia ser, tipo, a chancela que eu precisava pra falar assim, me A achei. redenção. Me achei, agora eu sei que eu sou, estou feliz assim, entendeu? Uhum. É, porque você provavelmente é uma pessoa alossexual, né? Você já tem mais facilidade de se relacionar sexualmente com as pessoas. Então, Sim, pra mim mas eu sou também- Demi Não, o também. José é Demi também. Não, sim, mas... Não, eu sou Demi e... Ah, tá. E alo, Demi e alo. É, não são O excludentes. que é? Alo. Eu não sei o que é esse. Vamos Alo lá, é, aprendendo sempre. o outro lado do espectro do ACE. Ah, tá. Se o ACE não se tá. relaciona dentro O das alo questões se dele, o alo se relaciona. relaciona. É. Olha aí, aprendendo sempre. Eu não sabia que tinha. E é bizarro, né? Porque a gente não sabe que existe um nome pra pessoas que não são assexuais, né? Exato. E aí, Tipo, e isso aí, acontece... aí é meio que taxa de normal, né? São os normais. os normais e os Olha, assexuais. é verdade. Se Não, tem tem gente outro que acredita nome, que sabe? demissexual é fã dos Demi, né? Vai saber o que No que meu, deram no em meu banho. caso também é. No do Caco também. Também. E uma perguntinha também, acho que é bom a gente começar a traduzir isso. O que vocês acham que seria de interessante para a comunidade começar a fazer para receber melhor os bis dentro da comunidade? Falar sobre, na verdade. Eu acho que isso já adianta muito a minha vida. Vários problemas do mundo seriam resolvidos se as pessoas se conversassem. Então, assim, não só esse, vários mesmo, assim. Muitos. Muitos, assim, eu não consigo nem enumerar quantos. Desde o holocausto até, sei lá, pão na padaria. Exato, sabe? Né? Se conversa, gente. E conversa com você mesmo. Assim, eu acho que isso também é importante. Tipo, se você é uma pessoa gay, uma pessoa lésbica, e você sente vontade de falar para um bissexual que ele tá com medo de sair do armário, seja para um lado, seja para o outro, se questione, sabe? Tipo, será que você não tá reproduzindo o que uma pessoa hétero fez com você? Tipo, não é porque tá dentro da comunidade que tá tudo bem. Sim. Eu acho que é muito importante entender isso. Que, tipo, não é porque eu tô num ambiente cheio de gays, cheio de lésbicas, cheio de trans, que eu estou segura como bissexual. Não, às vezes eu não estou. Tipo, às vezes eu vou sofrer muito mais bifobia de um gay do que da minha família, sabe? Uhum. É aquilo que a gente já fala várias vezes aqui. O problema não é pensar. O problema é reproduzir. Porque problema é pensar, reproduzir, uma hora ou outra você vai pensar. Porque você foi construído desse jeito. Exato. Você viu as pessoas fazerem desse jeito. Uma hora ou outra... O problema é quando você externa isso e deixa isso correr no mundo, sabe? Não se retrata. Várias coisas. Às Não vezes- se abre pra não se aprender, né? Exato. Eu acho que a questão é sempre de empatia. E a gente espera que a galera dentro da comunidade tenha isso, na real. Sim. Porque as Sim, pessoas passaram por questões, entendeu? Então eu acho que com qualquer coisa, não é só com a gente, com qualquer rótulo que você não faz a menor ideia do que seja, tenta entender o que é aquilo. Se a pessoa tá dizendo aquilo, é porque ela sente alguma coisa, entendeu? E se aquilo descreve ela, entendeu? Então tenta entender o que é aquela pessoa ali, entendeu? Acho que não tem nada de super esquisito no mundo. Cada pessoa é uma, entendeu? Acho que se você entender isso, eu acho que a questão é sempre empatia, cara. Acho que é essa política que a gente tem que fazer, entendeu? Você não se chocar, tipo,
com uma coisa que você nunca viu automaticamente, entendeu? Porque se você é grosseiro, você oprime, é porque você é ignorante, basicamente isso, cara. E não tenha medo de perguntar Não é. também. É verdade. Tipo, se você tem uma pessoa que é bissexual e você tem, sei lá, alguma dúvida, essa pergunta. Se você tem abertura com essa pessoa, tipo, é real, assim, pergunta. Várias pessoas, tipo, quando eu postei no Twitter que eu tinha uma Olimpíada de tragédia dentro de mim mesma, porque eu sou uma mulher negra, sou negra, sou birromântica, assexual, demi, então eu tinha essa... Qual que é pior ali dentro de mim mesma? E aí as pessoas perguntavam assim, tipo, mas como você pode ser bi e A ser ao mesmo tempo? E aí eu explicava, e a pessoa falava assim, tá bom. Tipo, só pergunta. Pede desculpa também, isso é ótimo. Exato. Maravilhoso. Quando fala uma merda, alguém te chama atenção e você fala, não, porque eu sei tudo. Você, não, gente, desculpa, eu não sabia. Não é? Tipo, eu não sou seu Nossa, inimigo, é uma eu mega estou verdade. dentro... Simples, gente. E admitir o que eu não sei é fantástico. E escuta Sim. de verdade as Exato, pessoas, né? Tipo, não, você... Tipo, se ofender com o bissexual que ficou ofendido, tipo... Como você pode ficar ofendido? Eu sou seu amigo, a gente tá na mesma comunidade, tipo... Isso é mimimi. Não, né? Tipo, Aí as pessoas... Aí vai ouvir de um hétero que é mimimi, a sua luta gay, a sua luta lésbica. Né? e aí faz a mesma coisa E aí com o faz a bissexual. mesma Tipo, coisa. é baguncinha. Tipo, não é baguncinha. Não é esse o nome. Não é B de baguncinha. B de baguncinha. Não é beijo de baguncinha. E quais foram as referências que vocês tiveram, se tiveram referências bissexuais na vida de vocês? Ou tem alguém que vocês consomem que, sei lá, seja série, filme, ou ator, atriz, cantor e tudo mais, que faça parte do que vocês passam a consumir, justamente pela representatividade bi? É muito difícil, assim, como bissexual, eu me sentir representada, assim. É quase uma Olimpíada de tragédia mesmo. Tipo, primeiro eu tive que achar uma representatividade negra e depois eu tive que achar uma representatividade bi. Tipo, isso já é meio cansativo, assim. E aí, eu sempre me prendi, assim, nos exemplos que eu tinha dos famosos animes, não é mesmo? Já que estamos sendo otakus, vamos ser otakus mesmo. Então, tipo, por exemplo, personagens como a Tomoe, de Sakura Card Captors. Sim. Que ela era um pouco ace e ela sentia carinho, que era tipo um amor pelas outras pessoas. Então, isso já me ajudou um pouco mais a entender, assim, quando eu parei para... Quando eu fiz aquela regressão, depois que eu me entendi bissexual, eu parei para entender por que eu gostava tanto dela. Que era porque ela sentia um amor muito genuíno por, assim, todas as pessoas. E aí, hoje em dia, eu tento consumir muito mais, assim, pessoas bissexuais. Então, eu procuro sempre ler livros com protagonistas bis que sejam mesmo declarados bis, que não seja só subentendido. É difícil de achar? É difícil de achar, mas tem. Como escritora, quando eu vou escrever uma história de ficção, eu sempre tento deixar claro que aquela é uma personagem bi e é uma personagem negra, porque se isso faltou para mim, eu não vou deixar faltar para as futuras gerações. Perfeita. Tipo, não, se eu tenho como, eu não vou deixar faltar. Então, se uma menininha negra e bi não vai se sentir representada, não vai ser por mim. Tipo, em mim, ela sempre vai achar uma representatividade. Então, eu penso menos, assim... Hoje em dia, claro que eu já fiquei muito chateada com isso de não me sentir representada. E já fiquei muito feliz quando, por exemplo, a Rosa, do Brooklyn Nine-Nine, se assumiu bi na série. Mas hoje em dia eu penso muito mais no... Tipo, eu estou muito cavando aqui o caminho para eu me sentir representada, mas eu vou fazer questão de chutar a porta para outras meninas se sentirem representadas por mim. Sim. Então, eu penso muito menos em me sentir representada E mais e mais auxiliar. em representar. Eu acho que é mais por aí. Assim. Que lindo isso. E você, Rodrigo? Cara,
Eu puxei uma coisa dos meus pais, que eles gostavam muito de MPB. Tudo. Tudo. Não é Tudo. de Elis, essas Maravilhoso. coisas assim. Mas o que me pegou desde adolescente foi a Tropicália, cara. Quando eu fui pesquisar aquilo, foi um desbonde pra mim. Porque se você vai entender a Tropicália, depois eu fui ler o livro do Caetano, aquelas coisas todas. O que o Caetano queria? A Tropicália é a coisa mais bissexual que existe, na real. Não, Sim, eu tô falando total. sério, é incrível. Não, é incrível. Ele, o Não, Gil. porque o Caetano, ele é bissexual. Enfim, Sim. mas é basicamente você pegar a coisa que é altamente padrão, elitizada, não sei o quê, e pegar o que é considerado lixo, que é o pop, coisa de consumo, aquelas porcaria lá, e misturar e criar uma coisa nova, entendeu? E provocando, e mostrando o corpo, e o Caetano cantando Carmen Miranda, virando os olhos, sabe? Quando voltou do exílio, essas coisas todas. E a Rita Lee com os Mutantes, aquelas coisas incríveis, depois que ela fez a carreira dela, sabe? Então, para mim, minha personalidade foi muito moldada por isso, pela provocação de entender essas coisas, entendeu? E aí foi por isso que eu decidi trocar meu guarda-roupa inteiro aos 17. Foi por isso que eu sempre me achei esquisito e eu encarei isso. E se alguém falasse alguma coisa, foda-se, isso é assim mesmo, entendeu? E você vai voltar aqui no episódio pra gente falar sobre Tropicália, então. Porque eu acho que isso é muito importante, até Não, como falando sério, referência. não, é muito. verdade. Assim, eu super. Quem é bissexual, eu super recomendo ler o livro do Caetano, Sim. Verdade Tropical, que é incrível. Aquilo ali, ele foi criado basicamente pelo Caetano não se encontrar em lugar nenhum também, entendeu? E ele fala uma frase mais incrível ainda. Ele fala assim que não existem homossexuais, não existem heterossexuais, não existem homens, não existem mulheres, existem humanos sexuais. Eu acho que tem que ser por aí, eu acho que o mundo melhor seria isso, na real. Seria o mundo ideal. Seria o mundo ideal, entendeu? Mas a gente ainda precisa dos rótulos. Mas é pelo que eu luto. É pelo que eu luto. Existem humanos sexuais. Aí você tem um pau, você tem uma buceta. Você gosta de colocar o cabelo comprido, curto, sei lá. Isso é com você. Você quer pegar mais alguém de um jeito, alguém do outro. Porque você pega a gente com olho verde, olho castanho, destro, canhoto, cabelo encaracolado, não sei o quê. As pessoas são diferentes, entendeu? O órgão genital, pelo menos é o que eu enxergo. É só mais uma diferença. Você entendeu? E é ótimo ser diferente. Não, sim, mas é assim. Sim. Pelo menos é o que eu enxergo. Acho que o meu sonho é que seja assim. Eu queria fazer uma pergunta pra você, na verdade. Faz. As pessoas, elas sempre me perguntam, tipo... Eu acho que, na verdade, isso vale pra todo mundo aqui na mesa. As pessoas sempre me perguntam, tipo... que livros que eu posso ler, que textos que eu posso ler pra entender mais sobre a vivência bissexual ou a vivência assexual, tipo... E eu sempre... Eu me sentia muito mal de não consumir esse tipo de coisa... E aí, depois, conversando com uma amiga trans no Twitter, a Érica, ela falou assim, eu também me sinto muito mal de não ler, mas, ao mesmo tempo, tipo, eu não preciso ler, sabe? Sou eu. Então, Mas não tá em nenhum livro, tipo, é a minha vivência. Então, eu queria saber, tipo, você consome... Aqui não tem muita coisa. Eu sou muito... Desde pequeno, que eu sabia que era esquisito, eu sou muito apaixonado em estudar gênero. Bastante, assim. É uma coisa que me empolga, assim, sabe? De ler Simone até, sei lá, William Reich, sabe? Umas coisas... Eu sempre... A Revolução Sexual, leiam isso que eles mostram na União Soviética, quando eles decidiram igualar os gêneros com direitos, creches e não sei o quê. E aí, o que isso mudou na sociedade? É incrível. Leio o livro da década de 30. Nossa, eu sou super pró-comunismo por causa desse livro, inclusive. Esse livro é incrível. Olha o comunistinha aí se revelando. Mas assim, não tem muito livro sobre bissexuais, enfim. E quando eu tava pesquisando sobre isso, não foi, entendeu? Então, pra mim, eu costumo ler muito sobre gênero, pra tentar... Eu sinto falta de referência, você sente? Eu sinto falta de referências. Pessoas de referências. Sim, sim. Você entendeu? Eu acho que as pessoas usam muito a bissexualidade como uma coisa comercial, né? Assim, tipo, a cantora ou o cantor que quer dizer que é moderninho, aí vai lá, sou bissexual, beijo todo mundo. E, tipo, gente, é tipo a Bi de Taubaté, né? Aí fica a Bi de Taubaté, exato. Eu via muito a Janelle Monáe como uma referência, mas ela se identifica como pan, né? Então eu fico assim... então eu fico assim, tipo... Pensando, tipo, será que... Assim, o discurso dela ainda me representa 900%, né? Sim. Porque ela vem basicamente do mesmo lugar que eu venho. Mas
enfim, o rótulo ele pode ser misleading, né? Mas eu acho que politicamente caso. o mais interessante de provocar a bissexualidade é provocar gênero, que aí se encaixa muito próximo da galera trans, entendeu? Sim, eu acho porque... que por isso que eu cheguei a conversar com... e não quero falar mal pra galera trans, mas eu cheguei a conversar com... Eu tava com umas dúvidas. Eu cheguei a conversar com a galera bissexual. Eles falaram, tipo, você não se importa com gênero, entendeu? Você vai ficar pensando em rótulo trans pra você por quê, entendeu? Saca? Porque se pra você não é importante, nos outros, por que você vai ser também, entendeu? Mas Então eu para me de ficar sinto, pensando nisso. mas eu me sinto muito mais próxima, por exemplo, da comunidade trans do que da comunidade gay, por exemplo. Eu me sinto muito mais próxima. Porque eu sinto que a conversa flui com um pouco menos de preconceito. Tipo, se eu falar pra uma pessoa gay, cis, que eu sou bi, ela vai ter, tipo, 70 zilhões de questões, o que tá tudo bem, perguntem. Mas se eu falar pra uma pessoa gay trans, pra ela vai ser, tipo, tá, legal. Mais uma coisa, beleza. Mas acho que é uma coisa bem legal. Por isso que eu comecei a publicar umas coisas, cresci minhas redes por conta disso, porque eu acho importante a gente ser espelho, assim, um pouco, entendeu? Para as pessoas conseguirem... com certeza. Falar, não existe, tem referência. Por mais que às vezes a gente não tenha, entendeu? Mas as pessoas procuram muito a referência, É o lance cara. de ser a representatividade, não parar de buscar a representatividade, de ser a representatividade. Eu cheguei a receber mensagem de galera desistir de se matar, por essas coisas, mas porque vocês conseguem se enxergar em alguém, entendeu? Saca? Sim, E eu acho incrível, certeza. porque essas horas, tipo, isso vale a pena, entendeu? Sim. Saca? Isso vale a pena. É que, complementando o que você falou, Dudes, eu acho que vem muito do espaço de saber que a sua existência é negada, de certa forma, o apagamento e como se constrói uma narrativa e uma identidade com base nesse apagamento. Então, talvez a Sim. proximidade do bi, do trans, se dê muito Se pelo dê muito espaço, por isso. o espaço nulo que fica e como se constrói em cima disso. Total, total. E vocês acham que a tendência atual é que a comunidade comece a evoluir esses assuntos, esses papos, em função do que a gente já tem encontrado já na mídia e representações na mídia, inclusive? Eu acho que sim, especialmente entre pessoas não brancas. Você viu o comercial do Burger King, daqueles 2 lanches, né? Aquilo é Exato, incrível. é. Mas assim, aos poucos vai melhorando, Aos eu poucos acho. melhor, exatamente. Porque a gente encontra pessoas que perguntam, a gente encontra pessoas que questionam e tal. Gente, para a gente caminhando para o final, vamos pensar agora. A gente falou muita coisa da militância, da militância, do apagamento, essas coisas. E o lado bom de ser bissexual, qual é? É ter todas as opções. Sabe, que horroroso. Eu acho que o lado bom é você jogar o gênero no lixo. Eu tô falando sério. É a coisa mais... Pra mim foi a coisa mais libertadora. Eu falo, tô me fudendo pra se me acha homem, se acha mulher, se acha o que raio que parta. Eu sou eu, cara. Eu acho que é muito isso, assim. Eu não sei se existe um melhor de ser bissexual na vida, mas eu acho que o melhor de ser bissexual pra mim é que eu me entendo muito melhor agora. E quando você se entende bissexual, eu acho que talvez não seja a palavra certa, mas você desperta em você mesmo uma certa curiosidade para buscar outras coisas. Sim. Então você começa a partir do ponto tipo, tá, então eu me interesso por todos os gêneros e não gêneros. Se isso acontece comigo, o que mais pode acontecer? E aí você vai procurando. Uma autodescoberta, né? É muito uma autodescoberta. E é muito, tipo, uma descoberta, assim, do mundo, assim. É quase como se tivesse um antes e um depois, assim, de como eu vejo o mundo, assim, real. Enxergar o mundo como uma mulher bissexual é enxergar, tipo, quase como se todas as pessoas fossem, assim, muito mais coloridas, porque elas têm muito mais camadas. Então, eu entendo que eu sou uma pessoa bissexual e eu tenho muitas camadas. Uma pessoa hétero também tem muitas camadas. Tipo, você pode ser hétero, demi e ace, sabe? Sim. Então, você começa a ter empatia pelo outro, assim, total. Porque você passa a enxergar, se você tem muitas camadas, a outra pessoa também tem. Eu acho que é o principal, assim.
E a baguncinha. Parei, gente, desculpa. Gente, parei. Ter todo mundo aos meus Parei. pés, gente, eu adoro. Gente, vocês sabem de alguma caminhada, de alguma... Alguma ação, Um movimento. algum movimento que vai ter esse aconteça. mês pra causa da visibilidade bissexual? Nops. Tá. Mas eu posso mandar pra vocês colocarem em algum lugar. Tá bom, Tá bom? ok. Provavelmente Eu vai sigo ter. vários perfis no Twitter que são, tipo... tá. da Como a gente militância tá nessa bissexual. maratona da parada LGBT, a gente tá tentando trazer pra cada uma das... Mas eu estarei nessa parada com a minha bandeira bi. Porque Isso eu sempre mesmo. vou pra Exatamente. provocar. Se a gente não Né? achar a parada, a gente vai ser a parada. Isso! É isso. E aproveitando, a última deixa, qual seria o conselho que vocês passariam pra quem tá passando por isso agora e precisa de uma luz? O que eu diria pra mim mesma seria: nada tá errado. É basicamente isso. Tipo, nada está errado. Tudo que você está sentindo tem um porquê. Tudo tem uma explicação. E se não tem uma explicação, você é a explicação. Sabe aquele lance de, tipo, se você não consegue identificar o primo esquisito da família, talvez você seja o primo? É basicamente isso. Se você se você não consegue, se você, tipo, não consegue achar alguém que seja, tipo, 100% saído do mesmo molde que você, é porque você é o paciente zero, você é o primeiro molde. Parabéns. Fale com as outras pessoas. Eu acho que você tem que se preocupar menos com o que você é e mais com o que você sente, entendeu? Porque às vezes a gente fica preocupado, será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Será que eu... Assim, eu acho que quanto mais você tenta ficar se moldando, mais você vai se limitar, eu acho. E menos você vai se conhecer, porque né, no fim a gente tá falando de autoconhecimento, né? Sim, Se você quiser Não é? digitar bissexual no Twitter e perguntar pra primeira pessoa que se assumir bissexual como que acontece, vai, sabe? O máximo que pode acontecer é ela não te responder, mas até aí acontece E com tem qualquer vários coisa. grupos também no Facebook de bissexualidade, e super recomendo. Dá pra pesquisar lá e pedir pra galera adicionar. E você conversa com a galera, tira a dúvida lá e fala todos os seus dramas, a galera vai te responder, entendeu? A galera é meio unida, assim, Troca, nesse sentido. assim. Sabe? Tem muita troca. Eu acho que ser bissexual é muito isso de troca. Então, troque, assim, com você, troque com a internet, troque com o seu amigo hétero, se você tiver que trocar. Tipo, troque com alguém. Não guarde só pra você. Tipo, não sofra sozinho. Porque a vida é curta também, então viva. Arrasou, gente. Arrasaram, Muito gente. bem. Esse papo foi muito Arrasandíssimo. bom, muito Esclarecedor demais. Como é que as pessoas fazem pra achar vocês na internet? Perfis, Falem as etc. As arrobas. arrobas. A minha arroba é Dedê Saldanha, Tá. no Twitter e no Instagram. E eu escrevo no Valquírias, valquírias.com.br, que é um site de cultura pop. Depois eu passo o endereço certinho, Valquírias com K. E é isso, basicamente. Eu tenho um canal no YouTube que chama divinoprofano.com e lá tem todos os meus links e tudo mais pras redes, é mais fácil por lá. E o último recado, todas as coisas que são ditas aqui nesse episódio, elas são ditas com base na vivência de cada um. A gente sabe que muito disso difere de uma pessoa para outra. Erros podem acontecer, acertos podem acontecer. Estamos abertos para qualquer tipo de comentário. Então, assim, caso alguma informação tenha vindo errada ou você tenha entendido alguma informação de forma errada, estamos aqui para ouvir isso e para acatar o que você tem a dizer. Então, é nóis. Sim, e terça-feira que vem tem mais episódios do POC de Cultura. Yes. Obrigado, Poquezinhas. Obrigado, Dudes. Obrado, Sim, Rô. foi Obrigado, maravilhoso, gente. Vocês foram gente. perfeitos. Obrigada a vocês por Amei. chamarem a gente. Amei. Esse episódio tinha muita gente pedindo há muito tempo. Sim. E a ideia é trazer pra falar sobre outras coisas, outras vivências, pessoas bissexuais também. E é isso aí, gente. Yes. Um beijo, pessoal. Até Beijo, semana que vem. gente. Tchau. Beijo. Até semana que vem.